Boa noite, eu me chamo Sebastião Pereira, tenho 58 anos e moro em Manaus. E antes de vir para cá, eu morei por muito tempo em um lugarzinho chamado Ipixuna, no Amazonas. Nessa época eu tinha 21 anos e por lá a gente ouvia falar que na mata ninguém entrava sem permissão das entidades que viviam ali. E além de tudo, quanto era coisa que o povo dizia que tinha lá no meio do mato, uma delas é o tal do Capri ou Skinwalker. Uma criatura que todo mundo dizia que deixava um rastro duplo, que um lado era o pé de uma pessoa e do outro o pé de um bicho. Às vezes, a pegada era fendida como as de vaca e às vezes parecia a pata de uma onça e as pegadas eram bem grandes. O bicho deveria chegar perto de 2 a 2,5 metros de altura. Bem, o Capri, ou Skinwalker, como outros chamam, também era muito conhecido por fazer as pessoas se perderem dentro do mato. E quando o sujeito já estava desesperado, ele ficava imitando vozes de conhecidos, chamando a pessoa para se adentrar ainda mais dentro da mata. Devia ser um negócio muito assombroso passar por isso. E quando ele sentia que a pessoa não ia cair nas armadilhas dele, ele partia para a luta corporal e tentava devorar a pessoa. Eu conheci um rapaz que passou por isso e quase não escapou do encontro que teve com esse demônio. O rapaz falou que entrou no mato para caçar e não tinha nada em casa. E ele tinha muita fé de encontrar pelo menos um pequeno animal para matar a fome. E quando chegou numa parte da mata, ele começou a sentir um cheiro forte de coisa podre e pensou que tinha alguma carcaça por perto. Ele ficou com medo de onça e já desanimou um pouco, pois se tinha bicho morto, era porque a onça pegou, comeu e deixou o rastro. O rapaz tapou o nariz e continuou entrando no mato, mesmo com medo. Ele trazia com ele uma espingarda velha de um tiro e uma faca de caça. E de repente, ele começou a ver os rastros da onça no chão. E quando caminhou mais um pouco, ele notou que as pegadas iam aumentando de tamanho à medida que ele ia avançando. Estranhando aquilo, ele parou e pensou em voltar para casa. Ele pensou: rapaz, eu estou ficando louco ou essa onça está crescendo? Ele disse cochichando para si mesmo. E nessa hora, ele não teve dúvida e deu a volta para casa. E enquanto estava voltando, uma voz começou a fazer: ei, piu, como se estivesse assobiando para ele. O seu corpo começou a pesar, e mesmo que ele corresse dali já era tarde. E foi quando um bicho apareceu perto dele, que o infeliz só via a sombra daquilo no chão. Ele jurou por tudo que é mais sagrado que foi isso que ele viu. Aquela enorme sombra aparecia no chão, mas ele não via nada, mas sentia um forte cheiro de fumo. E quando ele levou a primeira lapada nas costas, ele correu ligeiro, passou por cima de tudo pela frente e ainda olhou para trás para ver o que era, mas não tinha nada. E quando chegou em casa, ele foi olhar as costas e lá estava, a lapada na rachada. Bem, eu cheguei a ver a ferida. O povo também dizia que o bicho virava na forma de um conhecido seu ou pessoa da família. E teve casos de caçadores encontrarem outros conhecidos dentro do mato, e ele saía com a pessoa, pensando que tinha encontrado algum compadre para lhe fazer companhia. Mas não era a pessoa. Era o tal do Skinwalker, enganando a sua vítima. E certa vez, o meu amigo Luiz, ele vinha pelo mato e disse que encontrou o compadre João caçando com a lança. Ele disse que o compadre o chamou para mostrar uma coisa que tinha para ele. E o Luiz o seguiu. Eles foram andando. O João estava na frente com a lança e o Luiz atrás.
e já estranhando aquela situação, pois nunca tinha visto ninguém caçando de lança. Quando chegaram em uma parte lamacenta, o Luiz começou a notar que as pegadas do amigo estavam estranhas. De um lado estava normal, mas do outro a pegada era como se fosse de um bode. O Luiz não tinha visto antes porque o João estava de calça comprida e não dava para ver as suas pernas. O povo dizia que o Skinwalker se virava na pessoa toda, mas não podia mudar a sua perna de animal para perna humana. O Luiz, quando viu aquilo, ele saiu na carreira para casa e só escutava o bicho dizer: "Vem cá, moço, é por aqui." Ele ouviu aquele bicho dando um assobio tão fino que quase o deixou surdo. Mas e se o Luiz tivesse acompanhado ele até o final? O bicho o tinha matado, tinha agarrado o pobre infeliz e levado ele para as profundezas do mato e nunca mais ninguém o veria. E se você inventar de caçar nas matas de Ipixuna a qualquer hora, pode ter certeza que você topa com aquilo. Pode ser na forma de uma pessoa ou de qualquer coisa. O perigo é certo, e o único jeito de saber se quem você encontrou é gente mesmo ou a criatura é olhando para os passos que aquilo deixa. Se for gente, as pegadas são normais, mas se não, se prepare para correr. Eu sei, porque uma vez o meu pai me mandou buscar lenha para guardar um pouco para fazer o almoço. E a gente tinha um quartinho coberto para guardar lenha da chuva e tinha que deixar ele sempre cheio. Eu atendi a ordem do meu pai e fui para o mato só com o machado. O meu pai me dizia para eu nunca falar com ninguém no caminho, e muito menos dentro do mato. Eu já tinha experiência naquele serviço e conhecia todos os caminhos, mas naquele dia eu não encontrei nenhuma árvore que desse uma boa lenha. Foi então que eu adentrei mais um pouco dentro da mata e decidi cortar uma árvore que estava quase caindo. E quando cheguei com o machado, eu ia dar a primeira machadada, e de ligeiro eu senti de olhar para o lado, e foi nessa hora que havia um vizinho nosso fazendo um sinal para mim. Era um garoto que estava sentado em um galho na outra árvore, e ele continuava fazendo sinal para que eu me aproximasse dele. E nesse momento, eu nem pensei nos conselhos do meu pai e fui caminhando em sua direção. Bem, era um garoto, e eu também era muito inocente e não pensava antes de fazer as coisas. Mas parece que foi Deus que me ajudou nesse dia, pois acabei vendo por debaixo do galho a perna do garoto, e ele tinha uma perna de gente e a outra era cabeluda, e com um casco lá na ponta. Eu voltei correndo com o coração na boca para casa e deixei o machado do meu pai no canto da árvore. E quando cheguei em casa, que contei tudo para ele, voltamos até o local e ainda vimos as pegadas daquela coisa do jeito que eu expliquei. Desde esse dia eu não fui mais cortar lenha naquela mata, pois enquanto eu estava só ouvindo o povo falar daquele bicho, tudo bem. Mas depois que eu vi com os meus próprios olhos, o negócio mudou de figura. E não pensem que essa foi a última vez que aquilo apareceu, pois um tempo depois foi o meu pai que acabou vendo. Mas como o tempo é curto, eu não posso contar todas as histórias que eu sei. Eu vou deixar para outra ocasião. Todo mundo que eu conheço que morou ali tem uma história parecida para contar. E não é porque cresci, me casei e saí de lá que eu me esqueci daquele tempo e das coisas que eu ouvi e vi. Hoje eu moro mais na cidade e nunca mais chego nem perto de mato para caçar coisa nenhuma. Boa noite. É você, Satanás? É você, Satanás! Boa noite. O que vou relatar aqui não aconteceu comigo, mas sim com a minha mãe, porém bem antes de eu nascer.
Há alguns anos, a minha mãe, a minha avó, a mãe dela, o meu tio e um amigo estavam em Itarema, cidade do interior do Ceará, em viagem. E no dia que estavam para virem embora, o meu tio, que era o motorista, ele levou um choque muito forte e não se sentiu em condições de dirigir. Sendo assim, a minha mãe resolveu dirigir no lugar do meu tio. Bem, já que Itarema fica a mais ou menos umas 4 ou 6 horas de Fortaleza, eles resolveram partir já por volta da madrugada para chegarem à cidade de manhã. Enfim, eles partiram nesse horário, viajaram por 1 hora mais ou menos, até avistarem um carro parado, e o motorista estava do lado de fora, acenando com a mão para que eles parassem. Eles pararam o carro e verificaram o que o homem queria. A gasolina do carro deles havia acabado, e ele estava pedindo um pouco emprestado. A minha mãe desligou o carro, os outros desceram e ficaram do lado de fora, enquanto a gasolina era retirada de um carro para o outro. O tempo em que isso se procedia, eles acabaram conversando e se entretendo na conversa, e assim, mesmo depois de a gasolina ser dada, eles ligaram os faróis do carro e conversaram um pouco mais. Eis aí que o sinistro começou a acontecer. Enquanto eles conversavam, uma moça, em suas vestes brancas, ela estava a pé, passou por eles de cabeça baixa e, sem falar nada, seguiu seu caminho. Todos que estavam conversando pararam imediatamente de falar e fitaram a mulher que já ia sumindo dentre a escuridão da madrugada. Eles não entenderam nada e, sem demorar muito, já assustados, cada um entrou em seus devidos carros. O motorista do outro carro agradeceu pela gasolina e seguiu viagem, assim como a minha mãe fez. Porém, fazia apenas 5 minutos desde que a moça passou por eles. E depois de mais ou menos 2 horas, para a surpresa deles, eles avistaram a moça, ainda caminhando sozinha pela estrada escura. A minha mãe, sem se conformar com ela andando ali sem mais nem menos, resolveu perguntar para onde ela iria e se ela precisava de uma carona. Todos foram contra ela fazer isso. Ela então decidiu-se e seguiu a moça até parar o carro ao lado dela e a chamou. A moça, de cabelos longos e negros, cobrindo as costas, parou e lentamente caminhou até o carro. E quando ela reencostou-se na janela e ergueu a cabeça, foi o suficiente para que todos dentro do carro, exceto a minha mãe, não se atrevessem a falar mais nada. A mulher, que tinha o corpo de uma moça de uns 23 a 25 anos, tinha o rosto de uma velha de uns 80 ou mais. A minha mãe então criou coragem e perguntou para onde ela estava indo. A mulher disse que estava indo para Fortaleza, assim como eles. A minha mãe então arriscou e perguntou se ela não queria uma carona. O problema é que todos os bancos, menos um de trás, estavam ocupados, e os que estavam atrás se recusaram a sentarem lá com ela. Então a minha mãe fez um acordo. O meu tio, mesmo com o choque, se arriscou a dirigir, e a minha mãe trocou de lugar com um amigo que estava no banco do passageiro, fazendo-o passar para o banco de trás, e dividiu o banco do passageiro com a mulher que aceitou a carona. E após isso eles partiram. E depois que a mulher entrou no carro, ninguém além da minha mãe se atreveu a dar um pio. Então, vendo que eles não iriam falar nada, a minha mãe começou um diálogo com a mulher. Começaram a conversar sobre qualquer coisa que tirasse o medo dos outros. Porém, com o tempo, a minha mãe, que estava bem imprensada com ela no banco do carro, achou estranho, pois ela não sentiu o atrito do corpo da mulher.
Era como se ela não estivesse lá. A janela estava aberta e o vento que soprava não mexia um fio de cabelo da mulher, que sempre se mantinha de cabeça baixa e os cabelos cobrindo-lhe boa parte do rosto. Sendo assim, a minha mãe perguntou: "Moça, o que você estava fazendo aqui uma hora dessas? Por que estava sozinha?" Então, a mulher respondeu: "Eu estava em um passeio com mais 4 amigas, porém o carro capotou e todas elas morreram." Nessa hora, até a minha mãe não pôde negar o calafrio. Então avaliou toda a situação, todo o ocorrido, criou coragem e perguntou: "Me desculpa, mas a senhora já morreu?" Essa foi a única vez que a minha avó se pronunciou. "Menina, o que é isso? Isso é coisa que se pergunte", disse a minha avó nervosa. A minha mãe não respondeu, já a mulher, no entanto, apenas foi virando seu rosto lentamente para a minha mãe e, ainda com um pouco de cabelo na cara, perguntou de uma forma meio sinistra: "Você acha?" A minha mãe então respondeu: "Só pode, ué. Olha, você estava andando sozinha no meio da madrugada, a pé, numa estrada completamente escura. Você tem um corpo de moça e rosto de velha. Disse que estava com suas amigas em um carro. Ele capotou e elas morreram. Bem, a senhora só pode ter morrido também", disse ela, enfim, avaliando as situações. A mulher, no entanto, não respondeu, apenas sorriu e voltou a baixar a cabeça. A minha mãe não entendeu a sua reação, mas entendeu que aquele silêncio soou como um sim. Enfim, depois dessas palavras, nem a mulher e nem ninguém mais falou durante toda a viagem. E quando finalmente chegaram em Fortaleza, a mulher disse onde eles podiam deixá-la. E ao chegarem ao local, que por sinal era em uma esquina, em uma rua normal, ela desceu, agradeceu pela carona e andou até sumir no outro quarteirão. Minha mãe me disse que após ela sumir, começou a chover completamente do nada, como se uma única nuvem carregada estivesse sobrevoando por ali. Então, após ela sair do carro, parece que todos acordaram do transe e seguiram até a casa do amigo onde iria deixá-lo. Porém, ao dobrarem no outro quarteirão, a chuva se cessou do mesmo modo que começou, completamente do nada, só deixando todo mundo mais apavorado ainda. E quando finalmente chegaram à casa do amigo, o mesmo não deixou que eles fossem embora até conseguir entrar em casa. Ele estava tão desesperado que quase não desceu do carro e quase que não achou a chave. Precisou da ajuda do meu tio para guiá-lo até a porta da casa e deixá-lo seguro dentro da mesma. Após isso, se despediram e a minha mãe, a minha avó e o meu tio voltaram para casa. A minha mãe ainda levou um carão por ter dado carona à mulher, mas ela simplesmente ignorou. E depois de alguns dias intrigado com a viagem, após passarem pela rua, a qual deixaram a mulher, para o maior espanto de todos, descobriram que a rua ficava atrás de um cemitério. E assim, o medo tomou conta de todos novamente, e por isso que depois desse fato, eles tentaram evitar contar a história para qualquer um. Bem, o meu relato chegou ao fim. E claro que não posso forçar ninguém a acreditar. Até porque, embora eu tenha acreditado desde o início, não é qualquer um que vai achar isso real. Porém, eu sei que eu estou contando o meu relato no lugar certo. E também eu posso dar a minha palavra que isso foi verídico e que realmente aconteceu. Boa noite e vamos